Science Warp, seu espaço de aprendizagem. O tema de hoje é o Compounded Annual Growth Rate, ou CAGR. Ele é um indicador muito utilizado para analisar o comportamento de uma série temporal, seja crescimento, estabilidade ou decréscimo. O modelo deste indicador é linear. Os valores, receita, vendas, lucro, por exemplo, variam ano a ano a uma taxa constante. Como se calcula? A fórmula é dada pela raiz enésima da razão entre o último número da série e o primeiro número da série. Ou selecione o último número da série, divida pelo primeiro e tire a raiz dada pelo número de períodos. O mercado trabalha com o CAGR como um indicador em percentual. Para isso, você precisa subtrair 1 do resultado e multiplicar por 100. Então você terá um indicador em percentual. Vejamos um exemplo. O primeiro passo é colocar a série em uma tabela. Isso ajuda muito a visualizar o comportamento dos dados. Uma coluna é o período, geralmente anos. Assim se elimina a sazonalidade, variações nos dados causadas por qualquer fator externo recorrente que provoca alteração no comportamento dentro do ano, como férias, safras, estações do ano. A outra coluna contém os dados, sempre nominais. Aplicando a fórmula. A tabela apresenta 11 períodos, logo n é igual a 11, ou raiz 11ª. A razão é dada pelo último número da série, ou 1900, dividido pelo primeiro, ou 1550. Então se tem a raiz 11ª da divisão de 1900 por 1550. Isso gera o número 1,0187. Subtraindo 1 e multiplicando por 100, tem-se 1,87% ao ano. O CAGR da série é 1,87% ao ano, ou a série cresce a 1,87% ano sobre ano. A fórmula para o Excel segue a mesma lógica. Depois da declaração do operador, potência, o primeiro atributo é a razão entre os períodos e o segundo a potência da raiz. Atenção! No Excel, a raiz é dada pelo inverso do número de períodos, tudo menos 1 vezes 100. É interessante colocar os dados calculados pelo CAGR ao lado dos originais. Os dados calculados surgem iniciando a série pelo primeiro número, 1550, que é multiplicado por 1,0187. O número seguinte, 1579, é multiplicado por 1,0187 e assim sucessivamente. Observe que a média dos números calculados é diferente daquela gerada pelos dados originais, uma característica importante do CAGR. Plotando os dados em um gráfico, fica clara a linearização que o CAGR promove e como não contempla a queda do resultado apresentado no meio da série. A regressão linear simples baseada em mínimos quadrados, a linha branca, evidencia que o CAGR, nesse caso, tende a superestimar os dados. Note a diferença para cima do CAGR. Vantagens do CAGR. Ele é simples, fácil de explicar e de entender e é muito difundido. Desvantagens. Não é o melhor modelo para projeções por superestimar ou subestimar os resultados. Essa característica ocorre porque o indicador trabalha com os extremos da série, não levando em conta o que se passou no intervalo. Caso tenha outros temas de interesse, mande sua sugestão para este e-mail. Muito obrigado.